Queridos, eu queria convidar vocês para fazer uma leitura comigo. Essa leitura é engraçado que a gente vê aí esse vídeo que a gente viu do último podcast gravado, do Papo do Alto, sobre processos. Eu bem gosto de dar processo. Eu acho que ela deve ter dito o processo de algum personagem que eu gosto de estudar, né? E aqui não vai ser diferente. Nós vamos ler um livro sobre isso também. Porque a palavra de Deus é transformadora. E eu queria convidar Bismarck, não sei se você pegou aí, mas a leitura está no segundo livro de Reis, capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 15, tá? E o tempo está curto. Eu dei o título para essa pregação de 100 rodeios, e eu vou tentar não rodear muito para a gente ser rápido, né? Porque o Senhor falou para mim assim: apressa-te. E eu vou ler na versão NAA, obrigado, Bismarck, que diz assim, queria que vocês lessem comigo, tá bom? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então, Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então, Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então, os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então, Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpa. Depois, ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Pai amado, graças te dou pelo privilégio de poder estar aqui, subir no teu púlpito e poder falar para a tua igreja. Então, Senhor, não quero estar aqui apenas um eu, mas quero ser um eu com o teu Espírito, para ser um arauto do Senhor e trazer a tua mensagem a esse teu povo. Aquela mensagem que o Senhor me entregou, aquilo que o Senhor pregou primeiro a mim, que eu consiga, Pai, em integridade, em fidelidade, transmitir
a tua igreja. Assim te peço que o Senhor também conceda a eles clareza no entendimento e o teu Espírito fale com cada um, Pai, para que seja de espírito para espírito. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém, senhores? Queridos, engraçado. Eu queria trazer um pouco do contexto histórico dessa passagem, né? A Síria havia guerreado com Israel. Estava um tempo sem guerra, mas um tempo tenso ainda. Agora, Naamã, aquele mesmo comandante do exército do rei da Síria, que tinha levado uma menina cativa para a Síria, ele volta lá para o rei. E aí o rei recebe um leproso. E aí por isso tem essa contenda. Hoje agora, o rei de Israel recebe Naamã, um comandante. Não veio em guerra, mas poderia ser. Mas interessante, Naamã levou cativo, o exército da Síria levou cativo uma menina, e Naamã pega essa menina e bota a serviço da sua esposa. Essa menina era uma escrava. Essa menina dentro de casa via um guerreiro que usava armaduras e armaduras valiosas. Ao tirar as roupas, a armadura, via a lepra daquele guerreiro. E ela aí dá um comando. Dá um comando a quem? A mulher de Naamã. E a mulher de quem? De um homem que, segundo o próprio versículo, está lá dizendo, era um grande homem. No versículo 1. Por quê? Um homem de muito conceito. Por quê? Porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra. Era um grande homem, um homem poderoso. Mas o que esse homem tinha? Lepra. Esse homem tinha lepra. Era um leproso. Engraçado. Aquela menininha que poderia, digo eu, não a palavra do Senhor, mas poderia ser desconsiderada na conta de Naamã, por ser uma escrava. Agora ela fala para a esposa de Naamã, se meu senhor fosse ao profeta que há em Israel, ele o curaria. Naamã foi tocado por aquilo. Naamã, que talvez desconsiderasse a escrava, mas sofrendo com aquilo que ele carregava, que era a doença, ele não descartou. Mas a menina falou para Naamã, falou para a esposa de Naamã, que era para ele procurar um profeta que há em Israel, há em Samaria. E ele faz o quê? Ele vai procurar o rei. Mas espera aí, a menina mandou ele procurar o rei? Mas ele foi procurar o rei. Ele chega para o rei, o seu senhor, conta a história, e o rei aí agora dá um novo comando para ele. Diz que vai escrever uma carta e manda ele procurar quem? O rei de Israel. Espera aí. Quem foi que a menina mandou Naamã procurar? O profeta. Mas Naamã foi ao rei, o rei manda outro rei. E interessante que nessa história Naamã pega prata, ouro, muda de roupa e leva um bocado. Isso significa a disposição de Naamã que estava de comprar sua cura. Então sofria Naamã. Digo eu, pautado no que está escrito na palavra. Então isso doía em Naamã. Essa lepra doía. Naamã vai ao rei. Aí agora o rei recebe um leproso. O que é lepra para o povo de Israel? Conforme está escrito no Antigo Testamento, lá nas leis, é uma maldição. A lepra representa pecado. Agora o rei recebe um inimigo e ele vem com lepra, aquilo constrangeu o rei. Ele achou logo que estava procurando alguma história com ele, para entrar em discussão. E pior, ainda mandou um leproso. O povo de Israel, quando tinha lepra, eles eram o quê? Afastados do povo. Por quê? Para não contaminar, porque eles eram impuros. Agora a impureza estava diante do rei. Mas o rei rasga as vestes de medo, conforme está escrito lá no versículo 7. Rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse, por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la? Quer dizer,
tirar a vida ou dar a vida. Dar a vida. Você vê que o rei está falando de vida, não de doença. Nem fala de cura. Está falando de vida. Por quê? Porque a lepra é maldição, como alguém falou aqui do meu lado esquerdo. É doença de morte. Pecado, qual o salário do pecado? A morte. Então o rei falou, sou eu que sou Deus para dar vida? Ou tirá-la? Então eu queria que você lembrasse disso. A lepra, o povo de Israel, representa pecado, pecado representa morte. Separação de Deus. Mas veja bem, ele rasgou as vestes, só que o profeta Eliseu soube. E o que Eliseu fala? Chega para o rei e pergunta, por que rasgou tuas vestes? Mande que ele venha a mim, para quê? Para que ele saiba que há profeta em Israel. Agora, Naamã sai correndo com carruagens, cavalos, carruagens, seu povo todo, e chega lá diante da casa de Eliseu, mas Eliseu não atende. Eliseu manda um mensageiro. O mensageiro diz, olha, o profeta mandou você ir ao Rio Jordão e se lavar 7 vezes. Pronto, foi o suficiente. Primeiro, Naamã rodou. E rodeou. Naamã rodou bastante. Era para ele procurar o profeta, ele procurou o rei mandou ele procurar o outro rei, aí o rei rasgou as vestes, o profeta Eliseu mandou vir, ele saiu correndo, foi para lá, só que quando ele chega lá, o profeta não atende. Naamã, todo-poderoso, se sente o quê? Ofendido. Fica irritadinho. Olha o que está escrito. Mas Naamã ficou indignado, está no 11, e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele queria exclusividade. Eu vou falar mais. Ele queria que fosse do jeito dele. Essa é a grande lição. Naamã queria que fosse do jeito dele. A prova que ele queria que fosse do jeito dele é que ele, preconceituoso, ainda critica o Rio Jordão. Não podia ser lá na terra dele, no Abana, Fafa. Talvez tivesse umas cachoeiras bonitas, né, legendários? E ele queria que fosse lá. Mas não, era no Rio Jordão. E ele critica o Rio Jordão. Não sabendo ele que o profeta mandou ele ao Rio Jordão. E o que o Rio Jordão representa? Na leitura do Antigo Testamento, o Rio Jordão representa Jesus. Agora, Naamã foi enviado para Jesus. Naamã foi enviado ao Jordão, às águas do Jordão. E Naamã se irrita e resolve ir embora. Só que aí agora o Senhor misericordioso manda outro enviado, outro mensageiro. Aproveitando que tem missionárias aqui, mensageiras do Senhor. Manda outro missionário. Agora o próprio servo de Naamã. Um servo que o tinha com muito respeito, é tanto que a palavra de Deus diz assim, Naamã deu meia volta e foi embora muito irritado, e no versículo 13 diz, então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram, meu pai, chama de meu pai, considera um senhor, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Ele trouxe ouro, prata e roupa, ele veio disposto, só que o profeta mandou ele fazer algo que para o entendimento dele era loucura. E ele resolve ouvir os seus servos, e aí ele vai à margem do Jordão se banhar. A palavra não está dizendo, mas digo eu. Ele chegou com as suas armaduras, e para tomar banho ele tem que se despir. Ele teve que tirar as armaduras. Ele tinha uma armadura linda, eu acredito que uma armadura muito linda. O cara era comandante, não tem qualquer armadura. Não é como eu, que vou com a sandalinha fubenca, talvez uns pedaços de metal no peito, só do lado do coração, porque não tem dinheiro para botar metal do outro lado. Ele tinha uma armadura completa, armadura de comandante. E ele teve que tirar. O que aquela armadura fazia?
Diante de todo o exército, aquela armadura, e diante da sociedade, aquela armadura escondia a lepra. Estava oculto, que só aquela menininha viu. Só quem estava dentro da casa de Naamã via. Agora ele tira, contrariado. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei nessa igreja, eu preguei Naamã, pastor Nisso. Mas era um entendimento raso que eu tinha na época. E eu contei os mergulhos de Naamã e fiz comparação com os sentimentos que Naamã trazia. Mas hoje eu entendo com clareza. Naamã tinha que mergulhar 7 vezes. Sabe o que isso significa? Inteiro. Todos os dias. 7 dias da semana. 7 representa perfeição de Deus. 7º dia o Senhor descansou. Naamã tinha uma conta exata. 7 vezes. Ele tinha que mergulhar. E quando ele mergulha, 7 vezes ele é curado. Engraçado. Antes não era uma doideira, uma loucura? Banhar no Jordão, o cara nem me atendeu. Mandou eu ir, mandou um mensageiro, nem respeitou a minha autoridade e me mandou. Mas é assim. E no Jordão, pois é, no Jordão. O Jordão, aquele rio que quando o povo de Israel chegou à margem do Jordão, Deus mandou que os sacerdotes, os levitas, pisassem com a arca na água. E estava em época de cheia, o rio muito cheio. O rio excedia as suas bordas, de tanta água que tinha. Mas quando eles pisaram na água, agora, dessa vez, não abriu como abriu o Mar Vermelho, com a parede de água à esquerda e uma à direita e terra seca. Não. Agora, uma parede se formou, a montante, e o rio se secou, a jusante. Naquela hora, Jesus estava dando permissão àquele povo entrar naquela terra. Por isso que eu digo que o Jordão representa Jesus. E não é que eu falando de Jordão, que você que tem alguma doença vai sair daqui, pegar um avião e ir lá para Israel para tomar banho na água do Jordão. Esquece. Besteira sua. O seu chamado é para se banhar no Senhor. O seu chamado é para uma imersão no Senhor. Jesus te espera para te banhar. Jesus é onde devemos estar imersos. Mas tudo bem, Naamã venceu os rodeios, demorou, mas ele chegou, ele foi curado. Mas algo me chama muito a atenção, quando a gente vê o final da leitura, eu nem li o versículo 15 todo, que diz assim, quando diz que ele voltou ao homem de Deus, com toda a sua comitiva, olha que tinha muitas testemunhas, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Ele reconhece, porque ele era de uma terra que tinha muitos deuses. Agora, ele abre mão disso tudo, porque ele reconhece o que o Senhor fez por ele. E agora esse homem volta para a sua terra, ainda faz um simbolismo, leva uns jumentos de terra, também não caia nessa besteira, você tem que levar Jesus para casa. E agora, ele é testemunha do Senhor lá naquela terra. E agora, o que aconteceu com ele? Ele levou o testemunho primeiro para dentro de sua casa. Deveria até soltar aquela menininha, né? Mandar para a família de volta. Ou missionária, que foi uma bênção na vida de Naamã. Ele volta. E aí eu me lembro da passagem de Zaqueu. Zaqueu levou Jesus para dentro de casa. E quando lá estava, ele se arrependeu. Zaqueu se arrependeu, fez declarações ao Senhor. E Jesus falou para ele, hoje houve salvação nessa casa. Agora, Naamã leva o Senhor para a casa dele. Para que haja salvação naquela casa. Porque ele agora estava limpo. Ele leva para aquele reino da Síria. Talvez o povo de Israel tenha pensado, a gente não venceu a guerra contra os sírios. Naquele momento, Jesus estava dando vitória, porque o nome dele
o nome do Senhor estava sendo agora glorificado dentro da terra da Síria. Queridos, sem rodeio, aconteceu. E foi preciso algo para acontecer. Naamã precisou abrir mão do seu entendimento. Naamã precisou abrir mão dos seus conceitos. Naamã percebeu que toda a sua sabedoria, todo o seu poder, todas as suas conquistas, nada te deu cura, a não ser Deus o cura. Queridos, eu não sei qual é a dor que você carrega. O Senhor sabe. Talvez eu veja a armadura que você usa para esconder essa dor. Talvez as pessoas consigam enxergar uma armadura, porque a armadura geralmente brilha, é lustrada, é linda. Ela chama a atenção. A armadura é mais fácil de ver do que a dor que está dentro do seu coração. Só que o Senhor vê além da sua armadura. E Ele está doido para cuidar de você. Eu digo isso com autoridade, não de pastor. Mas como o próprio pastor Níris orou aqui por mim, ele falou: Senhor, faça ele expressar aquilo que está escrito no coração dele. Foi isso, pastor, que o senhor orou? Eu lembro que o pastor Níris, no meu processo, pastor Níris cuidando de mim, meu discipulador até hoje, glória a Deus por isso, e glória a Deus pela vida dele, ele falou em um dos grandes processos da minha história, em uma das grandes dores, em uma das grandes lepras da minha vida, ele falou assim: varão, Deus não está escrevendo de caneta no seu coração, porque de caneta é possível apagar. Deus está escrevendo no seu coração de formão, arrancando algo. Porque o formão, quando você bate na madeira, ele arranca lascas e deixa um buraco, uma marca que é impossível se tirar. E assim foi na minha história. Eu vou trazer rapidamente uma história, vocês todos conhecem, alguns são novos aqui, tem muitos convidados aqui hoje, mas até 2018 eu rodeava. O Senhor se apresentou a mim, eu me rendi a Ele, Ele falou algo muito certeiro ao meu coração. O Senhor tira a queima-roupa e Ele não perde uma bala. Ele deu um tiro a queima-roupa no meu coração. E eu me rendi a Ele, entreguei a minha vida a Ele, acho que em 2014. E aí, até 2018, eu rodeava. O Senhor mandava fazer umas coisas, eu procurava o rei, procurava outro rei, procurava meu conhecimento, procurava do jeito que eu entendia que tinha que ser, procurava pelas forças do meu braço. Nada acontecia. O Senhor deixou eu caminhar. O Senhor deixou caminhar. Deixou eu caminhar aos meus passos, com a minha armadura que fazia zoada, chaculejava. E era pesada ao ponto que quando eu pisava no pé de Guida, eu machucava a Guida e nem sabia que tinha machucado Guida. Se eu encostasse em Lucas para dar um abraço, eu feria Lucas e não sabia que tinha ferido, porque era a armadura que estava ferindo. Talvez eu não sentisse. E não sentia. Mas o Senhor me fez passar uma grande lepra. Eu tive uma grande crise. E nessa grande crise ele falou claramente comigo: chega de andar do seu jeito. Chega de escolher como você vai ser tratado. Não foi assim que Naamã escolheu? Não queria que o profeta recebesse ele, mas foi um mensageiro. Chega de parar de escolher onde você vai ser tratado. Naamã não queria nos rios da Síria? Não aceitou o Jordão? O Senhor falou comigo, Jesus falou comigo: vai ser do meu jeito. E, queridos, naquele dia eu chorei muito. E Ele me falou através da palavra dEle. Que, glória a Deus, Ele quis que eu fosse pelo menos um pouco obediente em algo,
o pastor Níris tinha pedido, Mateus, você vai ficar responsável. Eu conheci o presente diário da Transmundial através de um outro amigo meu, passou, eu falei, cara, que mensagem linda. E eu passei a ouvir a Transmundial todo dia, através do presente diário, viu, meninas? E o pastor falou, cara, compartilha com a igreja, você topa aceitar esse compromisso? E eu passei a todo dia de manhã cedo. Meu devocional a mensagem que estava lá, eu lia 3, lia antes e depois da mensagem, do versículo que mandava ler, eu lia o livro todo, voltava, lia, e depois eu ouvia, meditava, orava e compartilhava. E graças àquilo, o Senhor falou comigo em várias das leituras, porque eu passei a fazer leitura constante, peguei plano de leitura anual, leitura de 60 dias e comecei a ler a palavra de Deus. E eu comecei a ficar imerso na palavra de Deus. E aí o Senhor falou comigo. Aí foi aquele dia que eu subi e eu estava me escondendo atrás da minha armadura. A armadura de engenheiro, a armadura de engenheiro bem-sucedido, diretor de uma grande empresa aqui em Feira de Santana, um status. A armadura, minha armadura, era a coisa mais linda do mundo, viu, meninas? Vocês não me conhecem, mas era linda a armadura. Talvez fosse até dourada. Não queria mais nem ser prateada. E eu lustrava todo dia. Todo dia eu lustrava essa armadura. Porque aquela armadura, ela escondia uma verdade podre que a sociedade não conseguia ver. E ela expunha um brilho bonito que encantava as pessoas ao meu redor. Minha família sabia da lepra. Minha esposa, coitada, sofreu muito com isso. Ainda sofre com outras coisas, tá? É um processo. E o Senhor falou claramente para mim, e foi quando a crise veio, que não tinha mais jeito, não dava mais para pegar dinheiro emprestado, Cláudio. Ia para um banco, tinha status. Os gerentes tudo querendo emprestar dinheiro. Pegava do A para pagar o B, pegava do B para pagar o C. Ia rodando. Tome-lhe a armadura para dentro. Até o dia que o Senhor falou, e eu falei, basta. O pastor Níris já estava me orientando. Eu falei, basta. Acabou. Eu vou vencer o orgulho. E eu decidi com tanta intensidade que não foi eu, tá? Isso foi o Senhor. Né? Porque tanto o querer quanto o realizar provém do Senhor, das coisas que lhe agradam. Então esse querer não foi meu, foi do Senhor. Assim como o querer de Naamã não foi dele, foi do Senhor. É tanto que ele tentou fazer dele. Foi para o rei, foi para outro rei, papai não quis Jordão, não quis ser atendido por um mensageiro, mas ele foi, porque tinha um querer de Deus lá dentro do coração dele. E aí eu falei, então, Senhor, se é para ser assim, tora na emenda logo. Não tem esse negócio que quando você solda o aço, aquele lugar que você solda derrete, cria uma largura maior na seção e naquele lugar não quebra mais nunca. Quebra em outro lugar. Não, Deus quis que quebrasse naquele lugar. A solda estava muito grossa, mas eu vou te mostrar, Mateus, eu vou quebrar aí. Por isso que tem um ditado, quebrou na emenda. Né? Quebrou na emenda. E eu subi, a igreja estava cheia. E eu falei que eu estava quebrado. Você lembra, Lucão? Foi Lucas que estava dirigindo. Não, o Lucas ia pregar, desculpa. Tomei até o tempo da pregação do pastor na época. Não foi? Você lembra? Foi 2018. Quem me lembrou foi Cristóvão. Daquele dia em diante, eu resolvi imergir no Senhor. E engraçado que a primeira vez que eu subi para pregar aqui, eu não era nem pastor, eu era só um líder. Eu falei disso, e eu me lembrava disso. Preguei na mão. Queridos, a leitura da Bíblia, ela não é um livro simples para se ler. É gostoso, é. Mas eu queria te convidar para ler esse livro como eu amo ler. Se coloque no lugar dos pecadores do livro. Eu já li a Bíblia muitas vezes me colocando no lugar dos heróis. Davi derrubando Golias. José virou o governador do Egito. Eu queria isso. Hoje eu tenho buscado ler a Bíblia e me colocar no lugar do vilão. Sabe por quê? Porque eu descobri. Eu sou pecador. Você é pecador. Me perdoe a ousadia,
Mas eu estou te dizendo, você é pecador. Só que não precisa você ficar preocupado e querer hoje se jogar de uma ponte porque você descobriu hoje que você é pecador. Eu conheço um cara extremamente misericordioso, Jesus. Ele ama aqueles que se arrependem. Ele ama. Ele chegou a declarar que ele veio não para os sãos, ele veio para os doentes. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É melhor hoje você aceitar que é doente e ter o Jesus como seu médico, do que você aceitar que não precisa e perder o privilégio de ser cuidado pelo Rei dos Reis. Não é o rei da Síria e nem o rei de Israel, é o rei de todos eles. Então hoje é dia de você reconhecer, assim como eu me reconheci, e ficar diante daquele misericordioso, aquele Deus, aquele Senhor, e aceitar os seus comandos. O comando que te for dado por Ele, cumpra. Porque salvação te espera, cura te espera. Você que não é batizado, Ele deu um comando e você hoje, o Senhor falou com você, Ele tem um comando para você que diz, que até Nílis falou aqui na hora que apresentou a criança: todo aquele que crê e for batizado será salvo. A lepra era considerada doença de morte e simboliza isso nessa passagem, morte, porque esse é o destino. Mas só que o Senhor tem uma salvação. O Senhor tem uma vida muito melhor do que essa que a gente vive aqui. E Ele garante, até porque Ele diz, olha, no mundo terás aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Ele está te chamando para caminhar com Ele. Ele quer que você venha imergir nele. Todos os dias da tua vida, não só no domingo como hoje. Jesus te chama para imergir todos os dias, mas para isso vai ser necessário você tirar a sua armadura. Eu tenho algumas armaduras que eu estou tirando. Tem hora que dá um trabalho. Tem um livro que diz, eu li, o pastor Nílis me deu esses dias, eu li o livro, O Cavaleiro Preso em Sua Armadura. Tem hora que a gente fica preso nessas armaduras. Mas o Senhor, Ele te ajuda a arrancar. Ele só está esperando o seu sim. Muitas coisas na minha vida aconteceu, senhores, não porque eu fiz muito esforço, apenas por eu decidir querer. E quando eu decidi, as coisas aconteceram. A gente teve um testemunho aqui no ofertório. Léo e Mel, eles decidiram, eles se batizaram. Léo é engenheiro, estava construindo uma casa, construiu para vender, já tinha um tempo que não vendia, não era, Léo? Não conseguia vender a casa. Ele se batizou no domingo, vendeu a casa na terça, meninas, é brincadeira? Bastou decidir. Jesus está guardando de você só uma decisão. E eu vou chamar a banda para cá, porque eu vou antecipar o término, porque já são 8h20. Eu queria fazer um convite para você. É hora de despir-se. É hora de você tirar a sua armadura. Hoje é o dia. Se o Senhor falou com você de alguma coisa que está corroendo o seu coração, hoje é dia de você tirar a armadura que esconde isso. Por quê? Talvez a sociedade não veja, porque a armadura esconde. Mas o Senhor, Ele vê todas as coisas. Ele é onisciente. E Ele quer vir ao seu favor. Quem lembra que está escrito, eis que chego à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei. Jesus, Ele é muito gentil. Jesus não é bruto, Ele é gentil. E se Ele falou algo com você, tem uma notícia para você. Parabéns, porque o Senhor bateu em tua porta hoje. E batendo em tua porta, Ele está esperando apenas uma decisão. A decisão sua de abri-la, porque Ele entrará. Quando Ele entrar, Ele vai ceiar, Ele vai cuidar, Ele vai curar. E você será limpo. E você se encontrará com a salvação. Porque não basta, Ele apenas não trará uma transformação na sua vida, como
Níris e Fernanda estão falando no podcast, através dos processos. Mas ele traz uma salvação para você. Porque se Jesus está batendo a sua porta, eu vou te dar uma notícia que João escreveu, que o outro João Batista falou, quando assim ele encontrou com Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quer tirar o teu pecado. Lá em Mateus 11, 28 e 30, ele também, se você está cansado, que a armadura está pesando, ele tem um chamado para você que diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Vamos até o 30. O 29 diz: tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus é humilde, queridos, é manso, não tenha medo. E vocês acharão descanso para a sua alma. E o 30 fecha: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o fardo que você tem carregado está pesado, não faz parte, não foi Jesus que deu, que o dele é leve. E ele está te chamando. E eu queria te pedir que você fique de pé. Sabe por quê? Eu queria te chamar para uma decisão hoje. Lembra que eu falei aqui que todas as vezes que eu tomei uma decisão alinhado com a vontade do Senhor, eu experimentei de uma transformação. E eu levei para minha casa novidade de vida. Sua casa está esperando você tomar uma decisão. Essa decisão é ir para diante de Jesus e se entregar a Ele, se banhar nele. E não fazer só isso um dia na semana, mas todos os dias. Hoje, Jesus te chama aqui na frente.